Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Como eu disse há pouco, na semana passada nós introduzimos uma nova série de reflexões intitulada Em Busca das Verdadeiras Alegrias. E ao fazer uma breve introdução na última semana do que seriam as próximas reflexões que iniciamos hoje, eu trouxe algumas pequenas histórias para nos ajudar na reflexão. Nós falamos sobre a busca da borboleta azul e também do cemitério das verdadeiras alegrias que nós trazemos junto ao nosso coração. E hoje eu também gostaria de iniciar esta reflexão com uma breve parábola belga que muito vai nos ajudar também nos nossos pensamentos, nas nossas reflexões. Há uma música que pergunta: onde é que está o meu pobre coração? Certamente a nossa resposta em muitos casos, e nós usamos muitas vezes essa expressão no nosso cotidiano, nós diríamos: eu estou no fundo do poço. Este é o título da nossa meditação de hoje, a alegria no poço. A partir dessa expressão que nós usamos tantos, fulano está no fundo do poço, eu estou no fundo do poço. E talvez a gente possa se perguntar, por que essa expressão no fundo do poço? Então, vem esta parábola belga, ela nos conta que havia um homem que morava no fundo de um poço. Esse poço era pequeno, era estreito, era escuro, era úmido. A lama e a umidade eram as inseparáveis companhias daquele homem ali naquele fundo de poço. E lá ele vivia, ou melhor, ali ele vegetava, porque não é possível que nós imaginemos uma vida tranquila, uma vida feliz, uma vida saudável em alguém que mora no fundo de um poço. Um dia esse homem sentiu vontade de olhar por cima do poço, saber o que havia no lado externo do poço. Então ele deu ali os seus pulinhos, ele escalou as paredes, até que ele conseguiu colocar a mão na borda já do poço, fez força e conseguiu colocar a sua cabeça para fora. E ali ele viu tudo o que havia ao seu redor. Ali tinham árvores, haviam caminhos a se perder de vista, havia uma bela floresta, havia um horizonte, haviam montanhas. Ele viu os pássaros, as flores, os pastos. E quando ele olha tudo aquilo, de certo modo deslumbrado, encantado com tudo aquilo que ele estava vendo, ele resmungou: isso é tudo muito complicado. Ele se encolheu novamente e voltou para o fundo do poço. Essa história também é muito semelhante à alegoria da caverna, daquele homem que vivia na caverna, vendo sombras, e quando ele contempla qual é a origem daquelas sombras, ele decide voltar ao fundo da caverna. Então aquele homem, ele volta, ele prefere ficar no fundo do poço, ele volta para o seu lugar. Será que você, eu, será que nós não somos homens
e mulheres no poço? Eu diria que sim. Na maioria do tempo, nós somos homens e mulheres do poço. Você talvez possa se perguntar, mas como? Por que eu sou do poço? Então, nesta meditação, a partir desta pequena historinha, nós vamos procurar entrar agora no fundo do nosso coração e descobrir por que nós vivemos a maior parte do nosso tempo no fundo do poço. Quais são os nossos poços? Existem alguns poços que nós vivemos e que nos mantêm dia após dia e que nos afastam da verdadeira alegria. O primeiro desses poços é o poço do comodismo. Muitas vezes, por preguiça, por comodismo, nós perdemos a nossa vida. Nós deixamos que a nossa vida passe. É muito triste, como nós acabamos de ouvir na historinha, nessa lenda belga, nessa parábola, é muito triste a gente deixar a nossa vida passar, a gente perder a nossa vida, simplesmente porque a gente quer tranquilidade, a gente quer comodidade, a gente não quer complicar a nossa vida, a gente não quer torná-la difícil. Diante de muitas situações que a gente precisa resolver, precisa solucionar, quantas e quantas vezes a gente opta por ser omisso, por silenciar, por deixar para lá, simplesmente porque a gente não quer complicações na nossa vida, simplesmente porque a gente não quer se indispor, de repente, com a outra pessoa. Então, a gente vai perdendo a nossa vida por comodismo. A gente vai perdendo a nossa vida por fazer como aquele homenzinho do fundo do poço e dizer, tudo isso é muito complicado. Só que o tudo isso, muitas vezes, é uma grandeza, é um ideal, são metas da nossa vida, seja no campo pessoal, no campo profissional, nos estudos, e a gente vai deixando tudo isso de lado. Muitas vezes, esse muito complicado é o amor que nós deixamos de dispensar às outras pessoas. Em resumo, aquilo que na nossa vida às vezes pode parecer muito complicado, é aquilo que vai nos trazer verdadeiras alegrias. O Salmo 7, no versículo 16, vai dizer, caiu no buraco que ele mesmo fez. É isso que acontece quando a gente renuncia aos nossos ideais, quando a gente renuncia aos nossos projetos, aos nossos sonhos, simplesmente por querer levar uma vida descomplicada, uma vida cômoda, tranquila. O segundo poço que nós podemos refletir nesta manhã e que pode nos ajudar a entrar no fundo do nosso coração é o poço do medo. Um coração egoísta, um coração mesquinho, um coração fechado em si mesmo, ele tem pavor de abraçar a verdade, de aceitar a verdade, de abraçar o bem, de fazer o bem, de praticar a justiça. Isso porque estes valores, verdade, justiça, fazer o bem, fazer a caridade, tudo isso vai implicar um compromisso, vai implicar um envolvimento. Então a pessoa tem medo de se envolver com as coisas, exatamente para fugir do compromisso, do comprometimento. Essas pessoas, elas têm medo de assumir grandes metas na vida, porque no fundo ela sabe, como diz São José Maria, que nenhum ideal se torna realidade sem sacrifício.
É preciso sacrifício para que os nossos ideais se tornem realidade. Então, por isso, por medo do sacrifício, por medo do esforço, as pessoas não têm coragem de deixarem o seu aconchego, a sua comodidade no fundo do poço. Muitas vezes nós agimos assim no nosso dia a dia. E esse medo que nós temos de enxergar a luz da verdade, a luz do amor, a luz do bem, ele acaba por nos paralisar. O medo, há uma expressão muito conhecida que diz que o medo aprisiona, o medo paralisa. E dessa forma, com estes nossos medos, aquelas que são as melhores oportunidades da nossa vida, elas vão ficando para trás, elas vão ficando esquecidas, elas vão deixando de acontecer. E aí, exatamente com isso, as nossas alegrias naufragam. Amir Klink, um grande navegador, conhecido navegador, ele dizia que a forma mais terrível de naufrágio é não partir, é deixar-se estar, é nada arriscar. Ou seja, quando nós não partimos, quando nós não vamos em direção a um ideal por medo, nós deixamos naufragar as verdadeiras alegrias da nossa vida. E podem existir tantos outros poços onde nós nos afundamos, onde nós nos escondemos ao longo da nossa vida. Podem existir muitos outros. Ao longo das próximas reflexões, das próximas meditações, nesta sequência, nós vamos continuar falando de outras formas de nos afastarmos, de nos perdermos das verdadeiras alegrias. Antes de concluirmos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a alegria presente nos escritos de Santo Tomás de Aquino. Ao escrever a Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino, ele resume a verdade cristã sobre a alegria em 2 pontos principais, e são exatamente esses. O primeiro, a tristeza é um vício causado pelo desordenado amor de si mesmo, ou seja, pelo egoísmo, que não é um vício especial, mas a raiz de todos os vícios. Portanto, um coração egoísta é um coração que não é capaz de se entregar por ideais, é um coração que não é capaz de enfrentar e abraçar desafios, é um coração que é incapaz de praticar o bem, de praticar a justiça, e por isso ele jamais encontrará a verdadeira alegria. Depois, Santo Tomás vai dizer que a alegria não é uma virtude diferente do amor, mas um ato e efeito dele. De forma mais simples, de forma mais breve, nós podemos dizer mais uma vez que a tristeza, ela é fruto do egoísmo, e a alegria, ela é fruto, ela é irradiação do amor que nós temos no coração. E quando nós falamos amor, nós estamos falando daquele amor verdadeiro, aquele amor que, como vai nos dizer São João na sua primeira carta, aquele amor que vem de Deus. E também depois São Paulo em Romanos 5 vai dizer o amor que foi derramado nos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tomara que a nós se gravem bem na alma, se grave bem no coração, para que a gente nunca mais se esqueça,
algumas verdades que são ensinadas, algumas afirmações do apóstolo São João, e que estas verdades, elas podem nos ajudar a curar as feridas do nosso coração, elas podem nos ajudar a curar a tristeza que habita na nossa alma. A primeira coisa que São João vai nos dizer, tudo isso está baseado na primeira carta de João, no capítulo 3 e também no capítulo 4. Deus é amor. Que a gente nunca esqueça esta verdade. Depois São João vai dizer, todo aquele que ama, nasceu de Deus. E por fim, quem não ama, permanece na morte. Portanto, o amor, ele é sempre a solução, ele é sempre a raiz para a verdadeira alegria. Aquele que ama, seja a Deus, a partir de Deus, os seus irmãos, aquele que ama o que faz, aquele que coloca amor em tudo aquilo que faz, por menor que seja, coloca amor, se dedica, é sempre uma pessoa alegre, é sempre uma pessoa feliz. Quando nós vemos alguém muito bem realizado no seu trabalho, na sua profissão, a gente diz, essa pessoa ela ama o que faz. É exatamente isso. Quando a gente coloca amor naquilo que a gente faz, a gente encontra alegria, a gente encontra realização, a gente encontra felicidade. Portanto, peçamos a Deus esta graça de sairmos dos nossos poços e vivermos com amor a grande beleza da vida. Amém.